com a Rede Gaúcha Sat, através da reportagem da Rede Gaúcha Sat, como está o estado. Começamos aí pela Serra Gaúcha, onde está o André Findler, né, que nos traz informações com relação aos protestos da Serra Gaúcha. Bom dia, André. Bom dia a todos, eu falo do quilômetro 96 da RS 122 em Flores da Cunha. Esse é um dos pontos de maior mobilização aqui na região. Tem muitos caminhões parados nas margens da rodovia e também em ruas próximas, bem na rotatória de acesso ao município de Nova Pádua. Nós estamos aqui há pouco mais de meia hora e o que nós percebemos é que veículos podem passar normalmente, nós percebemos também caminhões passando, mas também alguns caminhoneiros sendo abordados. Há pouco, inclusive, houve uma abordagem de um caminhão com uma câmara fria. Ele ficou parado por alguns minutos, depois até percebi que ele pôde seguir viagem. Então, tem um certo controle sobre a rodovia, com cones, por exemplo, causando ali uma restrição parcial, também manifestantes sobre a pista, mas não tem uma obrigatoriedade de todos os caminhoneiros, pelo menos, de parar nesse ponto. O que nós percebemos mesmo é que tem muitos veículos parados às margens da rodovia, mas também fica difícil de saber quem parou espontaneamente ou não. Outro ponto de manifestação mais intensa aqui na região é no quilômetro 64 da RS 122, entre Caxias do Sul e Farroupilha. Nesse ponto, inclusive, trânsito bastante complicado para quem circula por ali. Mais cedo estivemos no quilômetro 153 da Rota do Sol. No início da manhã não havia nem mesmo manifestantes naquele ponto, apenas caminhões, mas aos poucos esse grupo foi se mobilizando nesse ponto da Rota do Sol, inclusive, que é na saída de Caxias do Sul para o litoral. Tem faixas mencionando voto impresso, também contra o Supremo Tribunal Federal, e aqui em Flores da Cunha, faixas em apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Só repassando outros pontos de mobilização aqui na região. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, a BR-116 e a BR-285, principalmente nos campos de cima da serra, totalizam 5 pontos de mobilização, mas segundo a corporação, em nenhum deles há impedimento de circulação. E na região das Hortênsias tem mobilização no quilômetro 8 da RS 235 em Nova Petrópolis. Andressa, a informação também que a passagem nesse ponto é permitida. Valeu, André Findler, que falou da Serra Gaúcha. Vamos agora à região central aqui, onde Nayon Cursino traz as informações com relação à região central e fronteira oeste, Nayon. Aqui na região central e também na fronteira oeste são pelo menos 3 pontos de bloqueios. 2 deles são na BR-290, próximo aos trevos de entrada dos municípios de Rosário do Sul e São Gabriel, e outro na BR-153 em Cachoeira do Sul. Em Rosário, o protesto reúne não só caminhoneiros, mas também agricultores e empresários, e fica no quilômetro 482. Já em São Gabriel, está localizado no quilômetro 420, também próximo à entrada do município. Conforme a Polícia Rodoviária Federal de Rosário do Sul, que cobre estes 2 trechos, os locais estão sinalizados com cones colocados pelos próprios manifestantes que obrigam outros caminhões a pararem. Apenas veículos com alimentos perecíveis são autorizados a seguir viagem. Carros e outros veículos que não de transporte de cargas são liberados a passar. Nesses 2 pontos, os bloqueios começaram por volta das 3 horas da tarde de ontem. Já em Cachoeira do Sul, na BR-153, no quilômetro 415, o bloqueio é total pelos manifestantes e a Polícia Rodoviária Federal está no local tentando uma negociação para a liberação deste trecho. Andressa. Valeu, Nayon, obrigado pela informação. O Frederico Feijó está na Zona Sul, né? E de Pelotas nos traz informações sobre 2 pontos de manifestação nas rodovias de Pelotas. Frederico Feijó. Temos 2 pontos de manifestação aqui nas rodovias do Polo Pelotas. Estão localizados na BR-392, no quilômetro 66, sentido Rio Grande, Pelotas. Tem também manifestação na BR-116, quilômetro 471, no sentido Turuçu, Pelotas. As 2 manifestações, Andressa, ocorrem em áreas privadas, dentro de postos de gasolina, e não afetam as pistas em si. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os
Os protestos ocorrem de forma pacífica desde ontem. Nos 2 pontos, os veículos de carga são parados e orientados a não seguirem viagem, enquanto veículos de passeio e ônibus trafegam livremente. Segundo também a Polícia Rodoviária Federal, os caminhoneiros que não querem aderir à manifestação estão, pelo menos aqui no sul do estado, seguindo a viagem livremente e não houve confusão até agora. Nesses 2 pontos, inclusive, existem agentes da Polícia Rodoviária Federal acompanhando a situação, Andressa. Então, na Zona Sul, lá do Polo de Pelotas, Frederico Ferreira nos trouxe as informações. O Thiago Bittencourt, ele está trazendo informações da BR-153, porque parece que começa um bloqueio total naquela região. Thiago Bittencourt. Porque a Polícia Rodoviária Federal confirmou agora um bloqueio total da BR-153 em Cachoeira do Sul, na região central do estado. É na altura do quilômetro 415, é um bloqueio total de pista por manifestantes, caminhoneiros que estão fazendo essas manifestações em todo o estado. Mais um ponto agora, BR-153 em Cachoeira do Sul. Bem, Tiago trouxe as informações. A Andressa e a Rosane de Oliveira acabaram de fazer uma entrevista com o presidente da Sulpetro, né? Essa questão dos combustíveis que está preocupando muito a nossa comunidade. Vamos à Rede Gaúcha Sat. A Andressa Xavier e Rosane de Oliveira. Na linha, o presidente do Sulpetro, João Carlos Dalacqua. Presidente, bom dia. Bom dia, Andressa. Bom dia, Rosane. A principal pergunta que os nossos ouvintes fazem agora, além de relatar filas em postos de combustíveis, e está muito presente ainda na nossa memória, 2018. Precisa correr para o posto de combustível? Não é necessário nesse momento? Vai faltar combustível aqui no Rio Grande do Sul? Andressa e Rosane, eu acho que é muito importante esse esclarecimento para que todos nós tenhamos serenidade nesse momento, né? A questão de 2019 ainda está presente em nossas cabeças, mas absolutamente não tem nada de problemas no momento. As distribuidoras estão entregando normalmente seus pedidos. O que pode ter acontecido de ontem, em função até dessa movimentação toda, é que no feriado não há entrega de combustíveis normalmente. Aí ontem houve uma procura maior em alguns postos, então isso desregulou um pouquinho a programação, mas nada que afete a entrega normal. Então a gente tem contato com os distribuidores, todos estão com entrega bem organizada para hoje, então não tem porquê, a gente até solicita, não tem porquê ninguém correr a posto de gasolina para encher seus tanques. Isso aí só desregula a programação e aí pode ter algumas alterações em função disso. Mas o fluxo está correndo normalmente, né? Nós temos que ter essa serenidade e sair dessa histeria como se fôssemos ter problemas. Pelo contrário, está tudo normal e esperamos que assim seja. Presidente, nós temos recebido aqui pelo WhatsApp da Rádio Gaúcha muitas mensagens de pessoas relatando casos de filas em postos, que o senhor diz não é necessário, não precisam entrar nessa histeria. Mas tem também mensagens de que há postos em que o combustível subiu 30 centavos de ontem para hoje, de anteontem para hoje. Isso tem sentido algum aumento nesse momento? Não, Rosane, isso é uma outra questão que a gente não pactua e a gente sempre deixa claro que questão de preço é uma questão individual. Não teria o porquê essa situação está ocorrendo. Porque, ok, a gente pode entender que algum posto, né, possa ter ficado sem produto ou por uma questão de programação dele, ou porque atrasou o caminhão, que daqui a um pouco pode ter ficado preso um pouquinho, né, em alguma manifestação, mas normalmente ele foi abastecido. Então, a gente entende que isso é uma questão individual e não concordamos com ela se ela realmente estiver ocorrendo, né, Rosane? Para os próximos dias, o senhor falou que nesse momento não tem motivo para pânico, para correr. Ainda assim, tem muita gente indo aos postos de combustíveis. Eu recebi fotos aqui no WhatsApp, nas redes sociais. Qual é a orientação para os próximos dias? O senhor disse de agora, repito, para os próximos dias, algum risco? Não, absolutamente. Não temos... É que essa memória de 2019, ela nos impacta muito ainda, né? De faltar produto, quando o pessoal fez em frente às refinarias e frente às distribuidoras. Isso não está ocorrendo, não tem nenhuma previsão de que isso vá ocorrer, inclusive há essa orientação política, né? De que os caminhoneiros tenham uma normalidade nas suas ações. O que a gente passa para o consumidor? É claro que se for
3 vezes o consumo de um posto, aquele posto não vai ter condições de atender todo mundo, porque a programação dele ela é limitada. E o posto tem um estoque baixo normalmente, né? Então, a própria distribuidora ontem, as distribuidoras nos informaram ontem que foi um absurdo o número de pedidos que eles receberam. Essa desregulação que pode gerar um desconforto, mas a gente pode levar essa tranquilidade ao consumidor. Não tem nenhuma razão dessa correria aos postos, a situação está normal, não tem por que eles dedicar seu tempo, ficar numa fila, os postos, boa parte deles também funcionam 24 horas, então nós recomendamos uma normalidade, calma e serenidade, que não tem por que essa correria nesse momento, né? Ok, esse era o esclarecimento que nós esperávamos com o senhor, essa tranquilidade que o senhor passa aos nossos ouvintes também, já que era a pergunta mais feita pelo nosso WhatsApp. Muito obrigada, presidente do Sulpetro, João Carlos Dall'Acqua. Bom dia para o senhor. Bom dia, muito obrigado. Bem, a Rosiane de Oliveira conversou com a questão do Rosiane de Oliveira e juntamente com a Andressa, né, com o presidente João Carlos Dall'Acqua, que é presidente do Sind Sulpetro, né, distribuidor de petróleo e combustíveis no Rio Grande do Sul, tranquilizando. Ele disse que houve uma busca muito grande nas últimas horas por parte de combustíveis, o que desequilibrou um pouco o fornecimento, mas segundo eles, tudo está normal, não há nenhum problema e não há necessidade dessa busca aí, segundo você acabou de ouvir. 10h52, nós temos um encontro marcado, mas antes eu tenho informação aqui da região com relação